Quando uma coisa ela morre, ela deixa de existir. Se ela tá nativa ainda, tem algum motivo. Senão você não para. Morreu o que eu quis dizer assim, Sim. Matheus, ela perdeu Sim. Então, eu tô falando isso justamente para provar que não. Porque funciona assim, ó. Vamos só raciocinar em termos numéricos. O dono do Facebook é o Mark Zuckerberg. Ele iniciou com o Facebook, dentro do Facebook ele abriu uma empresa chamada Meta, que no Facebook ele atrelou o Instagram e atrelou o WhatsApp. O Facebook ele é uma rede que o público forte dele é aquele público dos 25 aos 60. O público do Instagram é o público mais novo, dos 18 aos 25. Isso é um fato. Geralmente, pelo menos no nosso caso aqui, com essas centenas de empresas que nós trabalhamos, é um público que sempre vai te consumir um público maior, público dos 30, dos 40, dos 25 para frente. Então o Facebook ele está em alta sim. É porque muitas vezes a pessoa que não vê isso não é o público certo, né? Mas vai demorar muito para uma rede igual o Facebook ela deixar de existir, porque o Facebook entrega conteúdo numa massa muito grande. Sim, mas eu digo, na sua avaliação enquanto profissional especialista no assunto, o Instagram aqui não ele tem uma... Nem você acabou já respondendo, público mais jovem, mas ele tem um elemento de praticidade maior. Né? O Instagram hoje, o objetivo dele é vitrine. Então ele é uma vitrine ali para produtos, para serviços. Só que o Facebook ele já entra numa parte de streaming melhor, de vídeo, ele entra numa parte de comunicação melhor, uma parte jornalística melhor. Você pode ver que se você precisar de uma matéria jornalística, o Facebook rapidamente já te dá um monte de informação. O Instagram ele já fica mais naquela parte visual. Mas está entrando também. Está entrando também. Sim. Mas o objetivo do Meta, do grupo do Zuckerberg, é fazer os três andar lado a lado. Ele nunca vai ranquear um a menos, porque tudo isso tem a ver com questões financeiras. O TikTok, você vê ele como uma rede social mais de entretenimento, ou ela tem função também de venda? Tem função de venda. O TikTok, por incrível que pareça, já passou o Instagram no número de usuários faz muito tempo. Por quê? Hoje a gente chega do serviço, ou a gente antes de trabalhar, ou na hora do almoço, o ser humano ele quer ver uma distração, ele quer ver alguma coisa que dá ali para ele um pouco de humor, um pouco de alegria, né? Enquanto ele está ali naquele momento de descanso, de paz. Por isso que o TikTok passou o Instagram, porque o Instagram manda uma vitrine, o TikTok já passa isso daí. Só que existem muitos profissionais aí que podem usar o TikTok a favor. A única dica que eu dou para muitos profissionais, talvez pode ser que muitas agências de tráfego pensem o contrário de mim nesse momento, mas é o seguinte, existem duas formas de você crescer, e nas redes sociais. Hoje o TikTok, ele para empresas que tem a ver com essa parte mais humorística, a gente vê muita gente fazendo dancinha e um monte de outras coisas. Isso dá resultado para determinados nichos de empresa. Mas existe um tipo de resultado que isso nunca vai morrer, que é a questão da autoridade. Então vou dar um exemplo. Você pode fazer dancinha para querer ganhar seguidor e para ter venda. Funciona em alguns nichos. Mas se você se tornar uma autoridade naquele seu nicho, você vai poder estar no TikTok, no Instagram, no Facebook e no Google. Então, se você pega um assunto, um produto, e, por exemplo, você mostra como que ele serve, para que ele serve, os detalhes, os diferenciais desse produto, você se torna uma autoridade, você se torna um consultor naquela área, aonde você estiver, em qualquer rede social que tiver, você vai ter autoridade. Então, hoje, a autoridade, ela supera essa questão de você querer aparecer para poder ter visualização e tudo mais. No dia de amanhã, pode ser que uma rede social, ela deixe de existir, ela enfraquece. Mas se você se tornar uma autoridade, aonde você estiver, você consegue se alocar. Então, as empresas ou clientes que ficam muito atrelados a número de seguidores também, então podem estar cometendo um equívoco. Comete. Na verdade, o número de seguidor para o consumidor final acaba sendo relevante, porque se ele entra numa empresa que tem 100 mil seguidores, uma que tem 1.000, ele pensa que aquela de 100 mil, né? Exatamente. Só que o cliente ideal, o cliente que entende o produto, que já conhece, ele vai pela questão da qualidade. E aí, se o dono daquela empresa ou algum membro daquela empresa passa a credibilidade, passa a autoridade naquilo, acabou. Então, a autoridade hoje, ela é o maior trunfo que uma empresa pode ter. Porque com a autoridade, se você se torna um consultor naquilo, você consegue atrair muito mais. Por exemplo, tem um cliente meu que ele trabalha com moda masculina. A gente, depois de um longo trabalho, fez ele perceber que o mais interessante seria ele se tornar um consultor em moda masculina.